Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje trazendo aqui um alerta, ligando a sirene para os crentes, para aqueles participantes da igreja, e mais voltado para os dizimistas, amém? Queria te perguntar uma coisa. O que sustenta o tráfico de drogas? É o traficante ou é o usuário das drogas? O que sustenta os bares? É o dono do bar ou o consumidor? É aquele que investe, aquele que põe o dinheiro no negócio. Por isso existe aquele negócio, porque tem aqueles que vão consumir. E são essas pessoas que mantêm este negócio aberto. Hoje existe a indústria do mundo gospel. Cantores e pregadores ou pastores que vivem das igrejas, que recebem grandes fortunas para pregar um evangelho que não pode confrontar, muitas vezes, a igreja. Mas a maioria das vezes tem que pregar sobre prosperidade, as músicas, as canções que exalta mais o crente do que o próprio Jesus e que diz que Jesus nos dará grandes vitórias, usando versículos isolados. Eu não tenho nada contra os eventos, as festas, o crente tem que se divertir. É bom ter um teatro, é legal para agradar o público, mas quem precisa disso para se manter na igreja são pessoas que não se converteram. São pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus e precisa de alguma coisa para se manter na igreja e não na presença de Jesus. Essas pessoas que pregam um evangelho falso, um evangelho que não aproxima as pessoas de Jesus, serão julgados pela vida daqueles que verdadeiramente não se converteram. E você é o dizimista que sustentam esses artistas gospel. Artistas que ganham 5 mil, 10 mil, 15 mil por cada evento que eles participam. E o dizimista dessas igrejas, que muitas vezes chega e dizima e fala: eu cumpri o meu papel, a minha obrigação era dizimar. É você que está sustentando esta obra que não aproxima as pessoas de Jesus, que não leva as pessoas ao arrependimento, mas são enganadas por mentiras, como Satanás usou com Jesus, usando versículos bíblicos isolados. Amém? Esse dinheiro é roubado de Deus. Porque não existe dízimo no Novo Testamento. Paulo disse: aquele que contribuir, contribua segundo Deus colocou no seu coração. Mas os pastores vão no púlpito e diz: ladrão, e no que me roubastes? No dízimo e oferta. E diz que Deus está falando para a igreja, mas não. Essa palavra é dada lá em Malaquias capítulo 3 ao sacerdote, aos pastores de hoje, que pegam os dízimos e oferta da igreja e roubam para o seu próprio uso. Como os filhos de Eli, que roubavam os dízimos e ofertas e levavam fogo estranho ao altar de Deus. É o que muitas vezes é feito hoje. Não sou nada contra os grandes templos que verdadeiramente pregam o verdadeiro evangelho. E são muitos os que têm. Mas um número muito grande tem sido usado como um comércio, onde o que Paulo disse: eu recebi de graça eu dou. Tem líderes cobrando fortunas para pregar e para cantar. E isso é reprovável diante de Deus. Muitas pessoas dessas igrejas que batizam centenas de pessoas por ano, não se converteram verdadeiramente, mas estão ali para fugir da ira vindoura e dizimam rigorosamente, não para alimentar a obra, mas para fugir da ira vindoura. E o que João Batista diria para vocês? Bando de víboras! Quem foi que vos alertou da ira vindoura e fizeste vir até aqui para ser batizado por mim? Vão e deem frutos de arrependimento, depois volte aqui e se batizem. É muito triste saber que a grande maioria dessas pessoas estão sendo enganadas por este evangelho, pelo mundo gospel, financiado por vocês, que estão nessa igreja que
que contratam esses cantores que fazem as pessoas se emocionarem e levando o nome de Jesus em vão. E muitos ali sendo enganados, chorando, achando que é o agir do Espírito. Nós temos que ofertar. O dízimo não existe no Novo Testamento. Você não vê Jesus, nem Paulo, nem Pedro dizimando. Mas Paulo diz o seguinte, olha aqui. Todavia, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 13. A partir do versículo 14. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes, o bastante para a minha necessidade. Não porque eu procuro donativo, mas porque realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Amém? Então nós devemos ofertar para os missionários, pastores que estão levando a palavra verdadeira. Devemos ofertar, assim, para missionários que estão trabalhando com os órfãos e as viúvas, pessoas que realmente são necessitadas. E eles dependem dessa oferta. Paulo aqui agradece muito e abençoa essa igreja de Filipenses que tem dado esse suporte a ele. Mas no tocante de deixar pessoas milionárias e valores altíssimos sendo cobrados, não. Infelizmente, Deus pode falar com você. Afaste de mim, pois eu não vos conheço, porque são hipócritas. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.